Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Carla Ribeiro e eu tô aqui no meu canal, meu perfil, fala sobre viver a espiritualidade e a mediunidade de forma mais tranquila, mais livre, mais consciente, porque eu acredito que essa é a tendência e a gente tem que investir nisso, né? É a minha missão de vida, é o meu propósito de vida. Eu tenho mais de 20 anos trabalhando com a espiritualidade, atendendo pessoas, fazendo consultas, fazendo tratamentos, trabalhando com os guias da Umbanda. E já tive uma casa, né, de atendimento, um terreiro de Umbanda. Durante 8 anos e meio nós trabalhamos atendendo todo tipo de problema e vimos muita coisa acontecer. Só que através das instruções que eu recebi dos meus guias, dos dirigentes da casa, eu fui liberada dessa função de mãe de santo, né? Que dentro da religião se chama assim, né? O dirigente da casa, para me dedicar exclusivamente a cuidar da espiritualidade das pessoas de forma consciente, sem dogmas religiosos, sem regras religiosas, sem a ritualística religiosa, tirar o peso das obrigações, né, do medo que é tão presente nas religiões espiritualistas, infelizmente. Aliás, não, eu vou corrigir, em todas as religiões, né? Desde que se inventou religião, se inventou regras e obrigações. Né? E as pessoas, ao invés de buscar Deus, que seria o maior objetivo, né? Religião vem de religar e se religar a Deus. Né? Ao invés deste objetivo, a gente vê por aí outras coisas extremamente distorcidas. Né? Inclusive eu vim fazer esse vídeo com vocês hoje porque ontem eu recebi um vídeo, né? De uma mentorada minha, que descobriu que tem o orixá Pombagira, né, na sua coroa, na sua essência, e foi evangélica durante muitos anos e imagina, foi um choque para ela, porque existem crenças limitantes aí, né, dentro até da própria religião, imagine na evangélica, né? Sobre Pombagira, é o demônio feminino, né? É a tentação do homem, é a pior coisa que pode existir seria Pombagira para eles, né? E então nós estamos conversando sobre isso e eu ensinando para ela o poder da Pombagira e o quanto ela está presente na nossa vida, principalmente nesse momento, né? E ela, claro, com essa sede de saber, tá buscando informações, né? E ela recebeu lá uma propaganda, um anúncio de um curso, né, que está muito mais voltado ao sagrado feminino, mas que falava sobre a energia de Pombagira e entre outros vídeos, ela me mandou um que falava sobre a esquerda, né, da Umbanda. E eu queria dar fazer algumas observações aqui, tá? Eu não vou falar sobre nomes claro que não vou ser antiética a esse ponto, mas eu preciso comentar. Se a minha função, se o meu trabalho é vir aqui e desmistificar as coisas para vocês, é isso que eu vou fazer. Então vamos lá. Eu quero falar para vocês sobre alguns pontos. Primeiro, nesse vídeo a pessoa usa exemplos, fala de teorias que foram colocadas dentro da Umbanda quando começou a Umbanda. Na verdade, a Umbanda começou com o Caboclo Preto Velho e as crianças, né? Basicamente. Eram eles que desciam, eles que vinham, eles conversavam, atendiam. Isso já foi um auê, porque as pessoas estavam acostumadas com o kardecismo, né, com o espiritismo, que era elitizado, e a Umbanda veio para trazer o pé no chão, a humildade, o preto velho falando com aquele jeitinho dele, o caboclo falando com um sotaque indígena, a criança trazendo aquela brincadeira toda e tudo mais.
Naquela época, gente, as pessoas estavam se acostumando, sendo apresentadas à religião. Então, os médiuns eram totalmente inconscientes. Inclusive, infelizmente, para os médiuns sobrava o nome de cavalo. Meu pai era chamado de burro, né? O burro tá falando assim, assim, assado. E burro no sentido de animal que se monta. Cavalo no animal que se monta. Então veio essa nomenclatura não tão agradável, né? Mas compreensível para a época. Então os médiums eram totalmente inconscientes. Eles não sabiam, eles não estavam ali presentes porque o espírito, as entidades, elas tinham como obrigação implantar essa religião. Então não podia ter influência do médium, né? Então, quanto menos consciente, melhor. Então vieram os primeiros pretos velhos, caboclos e crianças, né, para fundar a Umbanda. Depois vieram os Exus e Pombagiras. E aí eles ficaram, por preconceito, claro, né, da época, porque eram entidades completamente diferentes, né? E eles criaram a Quimbanda, né? E a Quimbanda trazia essas forças de esquerda. Mas logo depois começaram a unir uma coisa com outra, os mesmos médiuns traziam as duas, né, vertentes, a esquerda e a direita, porque é necessário até para a segurança da casa e tudo mais. Enfim, isso foi há muito tempo atrás, né? Tudo evoluiu, tudo melhorou, como tudo na vida. A gente acha que não, que as coisas pioram, mas isso não existe. As coisas só melhoram, elas só evoluem, né? E a Umbanda tá aí de uma forma muito mais tranquila, muito mais eclética, muito mais acessível, inteligente. Eu respeito demais os grandes mestres que falam da Umbanda hoje, porque realmente a Umbanda é uma banda para cada um, né? Porque ela abraça tudo, ela abraça todos, ela respeita tudo, ela respeita todos. Só que existem fundamentos, não é bagunçado, né? Existem fundamentos. Então eu quero falar com vocês, por exemplo, que antigamente existia um costume que os pais de santo faziam provas de fogo com os médiuns para saber se aquela incorporação era real. E era extremamente agressivo, né? Extremamente agressivo. Então, por exemplo, a moça, né, contou ontem que era muito divertido para ela ver a mãe dela testar os médiuns da casa dela com pólvora na mão. Estourando pólvora na mão. E que quando a incorporação era 100%, aquela pólvora estourava no ar, não acontecia nada demais, mas acontecia muitas vezes daquilo estourar na mão do médium e ele ter que sair correndo para o hospital. Faziam, né, corredores de brasa para que as entidades passassem andando, né, por elas, e dependendo dos ferimentos que tivesse do outro lado, a incorporação era validada. Bom, muita coisa mudou, né? E a gente sabe que inclusive a incorporação. Então hoje a incorporação pode tá muito mais ligada à canalização do que à própria incorporação, né? Porque hoje os médiuns eles estão sendo preparados cada dia mais e mais e mais com instruções, com consciência do trabalho das entidades, dos guias. Então os guias vêm e fazem uma ligação onde eles manipulam o corpo, manipulam a voz, passam a instrução, mas deixam o médium consciente para que ele aprenda, para que ele evolua, para que ele cresça. Então, as incorporações são semiconscientes normalmente. Então, não cabe mais esse tipo de teste de fogo. Não faz sentido, né? Não há necessidade.
A gente sabe que estamos lidando com consciências, né? Existem muitas casas por aí que trabalham com animismo, tenho certeza. Dúvida alguma. Tem muitos pais de santo que, por serem antigos e terem feito muitas coisas erradas, negativas, foram neutralizados e as próprias entidades abandonam. Não vão ser responsáveis por aquilo que vai ser feito ali. Então, outros tipos de criatura assumem aquilo ali. E o pai de santo e a mãe de santo, para não passar vergonha, para ter que se explicar, ele continua mentindo e fingindo até o fim da vida. Tudo isso tem um preço, claro. Tudo isso tem um preço, né? São leis universais e ninguém foge disso. Agora, existe uma coisa que a gente precisa entender, que a Umbanda pede para todos os médiuns, que é responsabilidade, consciência. Então, um dirigente de casa, de terreiro, que não confia nos médiuns que estão ali, que não confia nas entidades que estão ali, eles precisam repensar tudo isso, né? Porque existe sim, quando você abre uma casa, quando você abre um espaço para atendimento, uma hierarquia espiritual, uma supervisão espiritual. Então a gente precisa confiar que tem uma tronqueira, que tem guardiões, que tem várias entidades ali presentes, colocando o nome delas ali também, para ser voluntário, né? Para estar ali atendendo as pessoas e tudo mais. Então existe uma supervisão, além da nossa própria consciência, claro. Então não cabe mais essa história de prova de fogo, tá bom? Acho que a prova de fogo tá aqui, ó, no coração, na sua alma, você saber que você tá ali e você não precisa representar nada, você não precisa fazer um teatro ali, você precisa sentir o seu guia. Aliás, é o que eu falo para vocês, que o maior segredo de toda a mediunidade, de todo o contato com as nossas entidades, não é estar ali incorporado atendendo ninguém. Isso é um outro processo, é uma outra etapa, que infelizmente não acontece muito bem desse jeito nas casas, né? Mas a princípio o que você precisa entender é o contato que você tem com as suas entidades. Quem são as suas entidades? Qual é a função dessa união de vocês? Por que ele está junto? Qual é o trabalho dele? O que ele faz? O que ele fez para se formar? Tem tanta coisa para se perguntar para uma entidade, para um guia que está com você, que está acompanhando você por anos e anos e anos, e você está preocupado só em incorporar ele como se vestisse uma roupa e fosse trabalhar. Não é assim, né? Uma outra coisa, foi falado que a linha da Calunga, os espíritos da Calunga, eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, o Exu Caveira, Sete Caveiras, Tata Caveira, Exu da Calunga mesmo, Sete Catacumbas, enfim, o pessoal de Omulu, o pessoal que trabalha na Calunga, né? É uma linha de trabalho, sim, de limpeza, é uma linha de limpeza pesada, é como se fosse a tropa de elite, é como se fosse como é que fala? O batalhão de choque da polícia, né? São o povo da Calunga, né? A limpeza pesada fica com eles, o encaminhamento, aquela força energética muito forte. E aí, nesse vídeo explicativo, a moça fala que os Exus e Pombagiras são seres da natureza e trazem frequências vibracionais prejudiciais ao nosso corpo. E que nós, como médiuns, não devemos incorporar nenhum guia, nenhuma entidade de esquerda, nenhuma entidade de Calunga antes dos 30 anos, porque eles causam infertilidade no médium.
Isso é bobagem, tá bom? Eu estou dizendo para vocês que isso é bobagem. Tudo é energia, tudo é força da natureza, inclusive nós. Exus e pombagiras são seres, são indivíduos, são consciências individuais. E eles sabem o que eles estão fazendo, eles estudam e são preparados lá num processo completamente disciplinado e rigoroso para poder ser um guia, para poder vir aqui ser um guardião, uma guardiã. E a energia deles não tem nada a ver com a incorporação e nunca prejudicaria um guia, um médium. Mas, Carla, existem casos catalogados de médiuns que trabalharam no terreiro e desenvolveram doenças. Sim, mas isso não tem nada a ver com os guias. Tem a ver com ele. Ele absorveu energia, ele reteu energia, ele não estava confiando no que estava fazendo, ele não soube descarregar. A responsabilidade sempre é nossa. Provavelmente esses médiuns eram esses médiuns que eu falei, veste a entidade e vai lá atender. Faz o seu turno de trabalho e vai embora. Faltou bater o cartão. Mas não é assim que funciona. A gente trabalha com energia, sim, trabalha com muita energia e eles são mestres. O preconceito contra Exu e Pombagira é gigantesco, mas eu vou dizer para vocês que entre eles existem médicos, advogados, arquitetos, enfermeiros, grandes juízes, de todo o tipo, com todas as experiências que vocês podem imaginar, inclusive extraterrestres. São grandes magos, grandes mestres, grandes curadores. São espíritos iluminados que trabalham com o arquétipo de Exu e Pombagira porque trabalham para nos ajudar na matéria, nas coisas mais pesadas, na vitalidade, no mistério de Exu. Então, eles nunca viriam para adoecer o médium. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Coloquem um filtro aí nas coisas que vocês escutam, por favor. Por favor. Não estou dizendo para vocês que eu falo a verdade absoluta, não, mas vai pesquisar. Tem tanta gente falando de Umbanda hoje. Tem tanta gente estudando Umbanda hoje. Não falem bobagem e não acreditem nas bobagens que vocês escutam. Eu trabalho com o Exu Caveira desde o meu início, desde a minha iniciação, ele vem, trabalha comigo. 22 anos eu comecei a trabalhar com eles. E o seu Caveira veio, ele é um grande amigo, um companheiro que muitas vezes veio me dar alertas na vida, tá sempre presente comigo. Já vi fazer coisas incríveis, já vi curar pessoas de tumores assim horrorosos. Eu tive 4 filhos. A minha caçula eu tive com quase 40 anos e continuo fértil. Inclusive trabalhei grávida com eles. Porque eu acredito, porque eu confio, porque eu sei com quem eu estou trabalhando. Eles nunca colocariam nem a minha vida, nem a vida dos meus filhos em risco. De nenhum médium da casa em risco. Isso não acontece.
O médium que adoece é o médium que eu quero estar salvando aqui. Tirando o peso da culpa, tirando o peso da obrigação, tirando o peso do medo. Mediunidade é bênção. Mediunidade é uma bênção dada a todos. Espiritualidade é uma parte essencial da vida de todas as pessoas, independente de religião, de crença. A espiritualidade é a nossa essência, é a gente se descobrir, é a gente evoluir, e todo mundo está recebendo esse chamado. Mas vamos fazer isso direito, gente, com consciência, com discernimento. Não pega a primeira informação e acredita piamente, não. Vai questionar, vai perguntar, me questiona, me pergunta. Me rebate, vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre isso, mas não acate bobagens. A cultura do medo precisa acabar nas religiões. A cultura do medo precisa ter um fim. A espiritualidade não é obrigação, a espiritualidade é essência. E a mediunidade está em nós. Cada vez mais latente, cada vez mais presente, mais consciente. Então vamos aprender a usar isso com consciência, vamos aprender a usar isso com amor. Amor a essas entidades que estão presentes aqui, que estão dispostas aqui, sendo você grato ou não, sendo você consciente ou não, sendo você de qualquer religião, você tem uma pombagira, você tem um Exu, você tem um caboclo, você tem um companheiro de vida, você tem. Eles estão aí, independente de você acreditar ou não. O astral, o espiritual, os espíritos, os extraterrestres, eles acontecem, eles existem, independente de você saber, acreditar ou querer ou não. Ok? A física quântica já vem trazendo isso daí, já vem explicando isso daí, a ciência já explicou. Você cocria sua realidade, portanto, se você acredita, aquilo existe. Tudo nasce a partir dos olhos de um observador. Pode ser que no seu mundo não exista isso, e tudo bem, eu respeito, mas no mundo onde existem Exus, onde existem pombagiras, por favor. É igual falar que Exumirim é criança de rua, que desencarnou cheirando cola, usando droga, roubando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não cabe mais tanta ignorância, não cabe mais tanta ignorância. Desculpa, gente, às vezes eu fico nervosa. Ontem eu fiquei muito nervosa vendo esse vídeo. Muito nervosa vendo esse vídeo. Igual falaram que eu não posso ter na minha tronqueira Maria Padilha das Almas e Exu do Ouro firmado. Porque uma energia de morte e a outra energia é de prosperidade. Então que eles dois juntos iam dar choque e podem prejudicar sua vida financeira, em vez de prosperar, vai por água abaixo. Gente, dentro de uma tronqueira de um terreiro, por exemplo, tem vários Exus e pombagiras firmados. Ali é só uma firmeza, é um ponto de força. A entidade não está ali. A entidade não está amarrada ali. Ela pôs a energia dela ali. E ela faz o trabalho. Então, pelo amor de Deus, estudem, tá bom? É um pedido que eu faço para vocês. Eu presto a mentoria, eu ensino, eu ajudo no desenvolvimento mediúnico, eu mostro o que é você sentir um guia presente, né? A incorporação é um processo que não é o primeiro processo, isso é um processo muito adiante, depois de muito estudo de mediunidade, isso eu concordo. Não é o mais importante em todo o processo,
Mas todo mundo pode sim fazer uma incorporação, principalmente hoje, porque não é mais aquela incorporação inconsciente, é uma incorporação canalizada, é uma transmissão de energia, de pensamento, de sabedoria. Então, vamos abrir o nosso coração, abrir a nossa cabeça e aprender aquilo que cabe, tá bom? Eu até fiz um comentário no vídeo da menina, eu não consegui ficar calada, mas ao fim do meu comentário, como sempre, seu Pena Branca, com um discernimento incrível, com o amor incondicional que ele tem, ele me disse: minha filha, para cada mestre existe o seu discípulo. Então está tudo certo. Nada está errado. Então, eu escrevi isso para ela e desejei boa sorte. Então eu digo para vocês, quem tá aqui, quem tá me ouvindo, quem tá me vendo, quem tá seguindo o meu perfil, tá se identificando, é porque tá na mesma vibração que eu, né? E eu espero atingir cada vez mais pessoas com essa vibração. Eu quero realmente libertar pessoas, esse é o meu objetivo. Libertar pessoas dos dogmas religiosos, entender o quanto é lindo e libertador você ter um caboclo que é amigo. Você sentar, fechar os olhos e conversar com seu caboclo, receber várias instruções, coisas incríveis que você pode aprender com um baiano, com um preto velho, com um grande mestre Exu. Então faça isso, se liberte, compreenda, estude, tá bom? E se quiser conversar sobre isso, um pouco mais sobre isso, estamos aqui. Um grande beijo para vocês. Fiquem na luz, sejam luz e até o próximo vídeo.